Meu nome é Bruno Miguel Drude e hoje eu estou aqui para falar de regulamentação da saúde suplementar em tempos de pandemia, mas especificamente da regulamentação ou das medidas regulamentares extraordinárias adotadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para estabilizar o setor nesse momento excepcional, nunca antes visto na história da saúde suplementar nacional. E é verdade, nunca antes a saúde suplementar passou por algo parecido. Aliás, se bem talvez a saúde como um todo, apesar de ter suportado no passado pandemias, em momentos que ainda não existia propriamente uma saúde suplementar, pelo menos não na forma que nós vemos hoje, mas talvez nunca tenha a saúde como um todo visto a situação que nós vemos hoje. Eu agradeço inicialmente o espaço, a abertura desse espaço ao IDARJ, na pessoa do professor Emerson Moura. Também mando um abraço para o professor André Sadi, idealizador aí do IDARJ, e como sou egresso do mestrado Direito Constitucional da UF, eu tenho que mandar o meu abraço aí para o professor André Sadi. Então, sem ser injusto, e eu não quero parecer injusto, eu não vou abordar todas as medidas adotadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar que foram tomadas. Esse espaço aqui é curto, a gente vai fazer algumas considerações pontuais, especificamente sobre duas medidas. Só para não ser injusto, não parecer que, de alguma forma, seja para quem entender que as medidas foram suficientes, ou seja para quem entender que as medidas foram suficientes. Não estou fazendo juízo de valor em relação a isso. Mas eu não quero parecer que estou desconsiderando outras medidas que foram adotadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, eu faço questão de pontuar com vontade de entrar nessas medidas, mas não é o momento, não está programado para isso, senão eu não faço essa minha fala no tempo pretendido. Então, a gente precisa comentar que a agência realmente flexibilizou a movimentação de ativos garantidores para viabilizar a liquidez das operadoras de planos de saúde nesse momento que vai ter uma demanda e vai gerar, consequentemente, custos excepcionais. E, bom, essa medida gerou algum mal-estar, eu gostaria muito de comentar sobre ela, talvez em outro momento, já me colocando à disposição para fazermos outras rodadas aqui de comentários ou vídeos em outros formatos sobre essas medidas que eu não vou ingressar agora. Outra medida que não foi propriamente a agência, não adveio propriamente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas sim da Procuradoria Especializada junto às agências reguladoras como um todo, foi a suspensão da cobrança, suspensão de alguns atos de cobrança de dívida nesse momento de pandemia. A agência também, para viabilizar uma maior segurança jurídica do beneficiário, prontamente incluiu os testes para a detecção do Covid-19 e o tratamento para a doença no rol de procedimentos em saúde suplementar, o rol de procedimentos de garantias mínimas da saúde suplementar. Entre outras medidas, eu lamento o retrocesso e voltar atrás da agência em relação à prorrogação de prazos de NIP, ali das notificações de intermediação prévia, que num primeiro momento tinham sido prorrogados, tinham sido duplicados, na verdade, e num segundo momento essa medida foi retirada. Justamente no momento onde as operadoras de plano de saúde, assim como todas as outras empresas que podem manter o seu pessoal, né, em casa, em sistema de home office, estavam implantando essa situação e, consequentemente, colocar os colaboradores em casa em sistema de home office gera alguma necessidade de adequação no momento inicial, ou até a médio prazo, não é uma coisa simples, o que, naturalmente, tem um impacto na operação das empresas. Operação, aqui no caso, das operadoras de plano de saúde. E justamente nesse momento, a agência retira essa prorrogação
de prazos de NIP, justamente talvez no momento que estava tendo o aumento da curva de contágio e o aumento das medidas de distanciamento social, com o início do procedimento e da implantação do home office, inclusive nas operadoras. Então, nesse ponto, realmente eu lamento essa marcha ré que foi dada, mas num primeiro momento essa foi uma das medidas. Sem mais delongas e pontuando que não foram as únicas medidas e vale tratar de outras, eu quero falar de duas medidas especificamente aqui. Eu quero falar da prorrogação dos prazos de atendimento, dos prazos de cobertura, da RN 259, e quero falar também da telesaúde, ou telemedicina. E eu só vou dar uma olhada aqui em números, e especificamente na nota técnica número 10, para não errar números, de portarias não, de resoluções normativas, mas principalmente na nota técnica, porque essas medidas elas não foram implementadas por resolução normativa. Ou seja, elas não estão implantadas na forma de regulamentação propriamente dita, ou seja, normas gerais e abstratas. Elas foram implementadas através de formatos de notas técnicas, de reuniões colegiadas, e ainda não chegaram à edição de resoluções normativas, o que, inclusive, vale também um debate. Se seria possível ou não seria possível com a nova exigência, nem tão nova assim, de estudo de impacto regulatório. Mas, de fato, em tempos de pandemia, me parece que algumas dessas medidas realmente se justificam sem o estudo de impacto regulatório. Mas também, se de um lado nós temos que ter proporcionalidade, temos que ter a razoabilidade para aceitar essa flexibilização e aceitar a não realização de estudo de impacto regulatório, me parece que também deve haver uma razoabilidade do agente regulador quando verificar o cumprimento de determinadas medidas, de determinadas medidas regulatórias ou de flexibilização em relação ao cumprimento das operadoras. Se, de um lado, a gente compreende e flexibiliza determinadas exigências que deveriam ser observadas pela própria agência, do outro lado, a gente também espera, o setor espera que a agência seja sensível e flexível em relação a questões que também, pela pressa dessas medidas, ainda geram dúvidas interpretativas e dúvidas em relação a circunstâncias, questões técnicas dessas medidas. Então, são duas medidas que eu quero falar, já falei. A primeira é a flexibilização, a prorrogação, mais especificamente a duplicação de diversos prazos da Resolução Normativa 259, que estabelece os prazos limites de atendimento assistencial, ou seja, de cobertura dos procedimentos demandados pelos beneficiários do setor. E também suspende 2 desses procedimentos, 2 dessas coberturas. E esse merece uma principal atenção, essa dita suspensão. E outra questão que eu gostaria de abordar, pelo menos brevemente, é a telesaúde ou telemedicina, que também foi autorizada e foi, na verdade, não autorizada, na verdade, expedido um entendimento que a telemedicina já teria cobertura, inclusive, e a gente fala sobre isso. Em relação especificamente à prorrogação de prazos, que na verdade foi uma duplicação dos prazos, essa duplicação alcançou diversos daqueles prazos do artigo 3º da Resolução Normativa 259. Eu vou falar aqui rapidamente, e para não esquecer, eu vou verificar aqui pontualmente, porque são 11 prorrogações e 2 suspensões. E temos que tomar cuidado com essas prorrogações. E quero deixar claro,
Prorrogação, na verdade, foi a duplicação dos prazos. Então, um prazo que, por exemplo, era de 3 dias, se tornou de 6 dias para a cobertura. Um prazo que era de 21 dias foi para 42 dias, os procedimentos complexos, cirúrgicos e etc. Então, a primeira questão preocupante em relação a esse ponto é a necessidade ou não de comprovação da viabilidade ou inviabilidade de atendimento dentro dos prazos regulares da resolução normativa. Como a matéria foi tratada em nota técnica decorrente de reuniões de colegiado e reuniões da DIFIS, da Diretoria de Fiscalização, essas questões não geraram enunciados normativos regulamentares, ou seja, estruturas hipotético-condicionais, estruturas de regras normativas. Então, o tipo de texto que saiu, que adveio dessas deliberações, eles geram algumas dúvidas. E a primeira, em relação a essa prorrogação, é também em relação às prorrogações. Elas são automáticas, ou seja, a agência vai reconhecer automaticamente que um prazo de cobertura que deveria ser garantido em 21 dias, se garantido em 30 dias, está dentro do prazo de 42 dias, que é o prazo estabelecido de prorrogação durante a pandemia, esse é um questionamento. Me parece, e entendi a partir do texto da nota técnica, número 10, que esses prazos prorrogados não demandam comprovação das operadoras. Mas não é possível afirmar peremptoriamente isso, porque o texto deixa uma margem de dúvida. E nesse ponto eu tenho que realmente fazer um alerta e até questionar. A agência precisaria deixar muito claro isso. O papel da agência, o papel do agente regulador é justamente gerar segurança jurídica, proporcionar segurança jurídica para os beneficiários, mas também para os agentes econômicos do setor, os agentes econômicos regulados. E num momento, especialmente num momento de crise, num momento de pandemia, de calamidade, as regras não serem claras nesse aspecto, deixar a possibilidade interpretativa de que uma operadora de plano de saúde vai contabilizar, vai considerar um prazo em dobro, que é o prazo que a agência estabeleceu no momento de pandemia. E, no entanto, depois a agência pode questionar se havia necessidade ou se tem prova de que não poderia ser atendido no prazo regulamentar, que, na verdade, aqueles prazos em dobro eram só para os casos que a operadora comprove que não poderia atender. Isso gera uma insegurança jurídica bastante grave. Mas me parece, pela minha interpretação da nota técnica, e repito, essas questões não foram tratadas por resoluções. Elas não têm estrutura hipotético-condicional. Elas não têm estrutura de regra. Ela tem estrutura de parecer, de deliberação. Então, não é tão preciso dessa forma. Mas, a partir da minha interpretação, me pareceu claro que as prorrogações, ou seja, os prazos que foram duplicados, eles se aplicam automaticamente. No entanto, e me causou especial preocupação pelo aspecto da segurança jurídica, os prazos ditos suspensos, de 2 procedimentos especificamente, eles receberam uma ressalva posterior. Num primeiro momento, em reunião de diretoria colegiada, houve a deliberação pela suspensão desses prazos, mas especificamente os prazos de regime hospitalar dia, ou seja, atendimento durante o dia em hospital, que não é em caso de emergência ou urgência, atendimentos especificamente aqueles eletivos, aqueles ambulatoriais, e atendimentos eletivos, internações eletivas, internações hospitalares eletivas. O que é uma demanda constante das operadoras de plano de saúde, é uma demanda constante, é uma necessidade constante.
dos beneficiários, dos pacientes, perante os prestadores de saúde. Então, causou especial preocupação, porque nesse segundo momento, apesar de no primeiro momento a agência dizer que esses prazos estavam suspensos, no segundo momento ela ressalvou, dizendo que, na verdade, vai ser instaurado, ou seja, diante de uma reclamação do beneficiário, vai ser instaurado um procedimento, vai ser instaurado, a demanda vai ser instaurada e a operadora vai ser notificada. Fase de NIP, fase de notificação de intermediação prévia. E a operadora teria que comprovar a impossibilidade de atendimento. E não só comprovar a impossibilidade de atendimento. Comprovar a impossibilidade de atendimento ocasionada pela utilização dos recursos humanos, ou seja, do pessoal da saúde, dos médicos, dos enfermeiros, de outros profissionais e da infraestrutura dos prestadores para o atendimento da pandemia. E mais, essa prova não poderia ser realizada através de declarações da própria operadora. Deve, segundo a nota técnica, ser comprovada através de documentos oficiais ou documentos que sejam apresentados, sejam desenvolvidos, sejam formulados pelos prestadores, ou seja, pelos hospitais, por clínicas, por profissionais da saúde. Então, esse conjunto de requisitos para o aceite da suspensão desses prazos de cobertura, no meu ponto de vista, geram uma especial insegurança jurídica. Como é e o que é considerado e o que vai ser aceito efetivamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar como desvio de recursos para o atendimento da pandemia? Como é que comprova exatamente isso? Em que termos isso é comprovado? Como isso precisa chegar à agência para ser aceito e a agência aceitar a suspensão que ela mesma estabeleceu em relação a esses prazos? Quais documentos exatamente que precisam ser apresentados à agência para que ela aplique a suspensão de prazos nessas situações? Ainda mais nesse momento onde a infraestrutura está sofrendo um excesso de demanda e, inclusive, o pessoal administrativo, muitas vezes, adota as medidas de desvio dos recursos técnicos, de desvio dos recursos humanos, e desvio não no sentido, por favor, de deixar de prestar, estou falando desviar para atendimento de outras demandas, especificamente das demandas da Covid-19, da pandemia de Covid-19. Nesse momento onde existe já praticamente um colapso da operacionalidade da saúde, e inclusive todos estão adotando medidas de distanciamento social, inclusive os hospitais. O seu pessoal administrativo, pessoal que não trabalha na linha de frente, está sendo aconselhado, naturalmente, aqueles que não precisam ir ao hospital, podem trabalhar em home office, estão tentando trabalhar em home office, estão tentando trabalhar à distância, para não expor esse pessoal ao contágio. Então, especialmente nesse momento, a manutenção de registros, a escrituração dessas circunstâncias pode não ser viável. E a gente sabe, quem lida com a saúde suplementar e quem está acostumado com o processo administrativo sancionatório que corre perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar, sabe dos entendimentos e das inclinações da DFIS, da Diretoria de Fiscalização, dos fiscais da agência reguladora. E sabe que existe alguma dificuldade de aceitação de justificativas pela fiscalização e de aceitação de documentos comprobatórios dessas justificativas.
Quem trabalha no setor sabe disso, sabe do que eu estou falando. Então, uma nota técnica, uma medida nesses termos que pretendia gerar uma segurança, uma maior segurança jurídica para aqueles que naturalmente precisassem colocar os recursos técnicos, os recursos humanos, para os prestadores que precisem colocar os recursos humanos, os recursos técnicos disponíveis e deslocá-los para o atendimento da pandemia, para o atendimento dos infectados de Covid-19, seria e foi uma medida louvável. No entanto, é uma medida que gera dúvidas quanto à sua efetividade nesses termos. Gera dúvida quanto à sua efetividade. Uma internação, por exemplo, para a realização de uma cirurgia nesse momento, já é uma cirurgia que não seja de urgência, que não haja recomendação médica que ela precise ser feita em curto prazo, já é algo que é recomendável que não seja feito nesse momento, para as pessoas não irem para o hospital e etc., a diária. No entanto, nós sabemos que o beneficiário, e todos sabem a angústia que problemas de saúde causam. Então, os beneficiários, e é muito comum, eles apresentam suas demandas, apresentam suas reclamações perante a ANS. E essas demandas, essas reclamações, chegam à ANS como queixas, efetivamente, de não cobertura. Então, numa situação onde o beneficiário está esperando uma internação e lhe foi informado, até pelo médico ou pela própria agência, às vezes, no atendimento, que o prazo regulamentar, o prazo regular em uma situação normal é de 21 dias para a cobertura, para a garantia do procedimento, por exemplo, para o atendimento eletivo hospitalar, quando ele é informado que é em 21 dias, se não vem em 21 dias a autorização, se não existe a cobertura em 21 dias, é muito comum da pessoa que recebeu essas informações, até da própria agência, apresentar uma reclamação. Então, apresentada a reclamação hoje, teoricamente, ela estaria suspensa, esse prazo estaria suspenso. E as operadoras, consequentemente, não teriam deixado de observar o prazo limite para garantir determinadas coberturas. De forma que resta o questionamento. Isso está suspenso ou não está suspenso? A operadora, então, vai ter que esperar a instauração de um procedimento, vai ter que esperar, talvez, a autuação, a lavratura de um auto de infração, para só então ter a possibilidade de comprovar que eventualmente não pôde atender e mesmo assim tendo dúvidas a respeito da aceitação dos documentos apresentados para comprovação do deslocamento dos recursos humanos e técnicos para o atendimento da pandemia. E é bem difícil de saber como isso vai ser provado e que tipos de documentos vão ser viáveis, vão ser aceitos para comprovar isso. Novamente, eu repiso essa preocupação. Mas do ponto de vista aqui da regulamentação e da função da regulamentação, justamente a agência, né, deveria, por ser a sua função técnica, ou seja, por se ocupar efetivamente de características técnicas e bem específicas de cada setor, né? E aí eu falo das agências no todo, aqui eu estou falando da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas eu falo das agências como um todo, ou seja, é o papel das agências efetivamente cuidar desses detalhes e gerar uma segurança jurídica para que essas questões técnicas sejam objetivamente identificadas pelos agentes econômicos e pelos beneficiários, objetivamente, e que objetivamente saibam como devem cumprir aquilo, se devem cumprir, se não devem cumprir, se possuem alguma obrigação, se não possuem uma obrigação e em que termos possuem essas obrigações. De modo que, nesse momento, sobretudo, me parece que gera uma determinada insegurança jurídica no papel da agência,
que deveria ser mais objetivo em relação a essas questões. Ou seja, estabelecer objetivamente como é que vai ser aceito, como é que vai ser considerado, como é que vão ser considerados esses prazos. Se vão ser considerados, se vão ser aceitos ou não vão ser aceitos. Isso em demandas que vão acontecer durante esse período todo. A gente não sabe quando a pandemia vai acabar. E, segundo especialistas, parece que não tão cedo. De modo que, durante todo esse período, viver na insegurança jurídica de não saber exatamente os prazos que precisam ser observados ou não precisam ser observados, ou em quanto tempo, se eles foram duplicados, se eles foram prorrogados ou não foram prorrogados, em que situação efetivamente eles foram prorrogados e como as operadoras precisam demonstrar que a prorrogação ou a suspensão se aplica em determinados casos, causa uma insegurança jurídica nesse momento. Especialmente porque a prorrogação desses prazos, a suspensão desses prazos, não advém de um mero capricho. Advém da provável e quase certa inviabilidade de atendimento conjunta de todos os procedimentos que cotidianamente são atendidos pelas operadoras de plano de saúde, junto com a demanda nunca antes vista dessa pandemia. Isso naturalmente vai inviabilizar que os prazos, que as coberturas se deem nos prazos regulamentares cotidianos. Então, a medida é louvável, mas precisamos debater e entender e talvez, já pedindo, que a agência peça novas normas, novas diretivas que tirem essas dúvidas e que deem segurança jurídica aos agentes econômicos também. Porque é certo, não tem dúvida, e ninguém discute. A segurança, a saúde é a primeira preocupação nesse momento. No entanto, a estabilidade do setor, que é a função, a manutenção da estabilidade do setor, que é a função da agência, precisa ser compatibilizada com a garantia do beneficiário. Sem querer me aprofundar ainda mais nesse tema, né? Até porque eu tenho que passar para outro, e eu gostaria muito de voltar a debater essa questão, e já me coloco à disposição do IDARGE para a gente fazer uma mesa, fazer lives, etc., sobre essa questão. Mas, bom, não dá para a gente se aprofundar mais nessa questão. E o segundo, passando para a segunda questão, que também me parece causar uma determinada insegurança jurídica nesse momento, que é a telesaúde. A telemedicina, a telesaúde é a mais ampla, mas a agência, então, a partir da autorização de órgãos reguladores profissionais, mais especificamente o Conselho Federal de Medicina e os CRMs, passaram a autorizar a telemedicina, ou seja, a realização de determinados atendimentos, principalmente consultas, mas outros procedimentos, passaram a permitir, nesse momento de pandemia, em função da alta demanda, o atendimento através de telemedicina, o que anteriormente tinha uma rejeição bastante severa. Não estou falando da Agência Nacional de Saúde Suplementar, porque esse papel nem é dela, mas tinha uma rejeição severa dos órgãos reguladores profissionais. E aí eu digo principalmente o Conselho Nacional de Medicina e os CRMs. Da noite para o dia, então, em função da pandemia, a telemedicina ela foi autorizada. No entanto, ainda existe uma profunda dúvida em que termos isso foi autorizado, em que procedimentos estão autorizados, que especialidades, por exemplo, estão autorizadas a utilizar a telemedicina para a realização de consultas. E isso aconteceu da noite para o dia. Isso aconteceu da noite para o dia. Então não tem um mês, penso eu, que aliás, agora eu acho que já está fazendo um mês. Mas, ou seja, tem muito pouco tempo que isso passou a ser autorizado. Então, é bastante lógico e é bastante perceptível
que os próprios prestadores de saúde, digo, os hospitais, os demais estabelecimentos, clínicas, consultórios, eles não têm as menores condições de implementar a telemedicina em um mês. Especialmente os prestadores menores, ou seja, médicos que realizam consultas em suas clínicas, em seus consultórios. Esses, especialmente, como é que vão implementar a telemedicina? Em que termos? Até porque existe muita dúvida. Existe muita dúvida quais são os limites. Quais são os limites autorizados? E isso eu digo na regulamentação profissional, porque, ao que parece, as especialidades, os procedimentos que foram autorizados pelo Conselho Federal de Medicina foram uns. E já se percebe que CRMs estão regulamentando de forma diferente, gerando uma efetiva insegurança jurídica também na regulamentação profissional, efetivamente. Mas isso respinga, ou seja, isso tem consequências na saúde suplementar também. É dizer, se da noite para o dia vai precisar ser garantido a telemedicina, como é que isso vai ser feito se nem os próprios profissionais têm o conhecimento objetivo do que pode ser feito e do que não pode ser feito, quando ainda existem divergências? Existem regulamentações distintas entre Conselho Federal de Medicina e CRMs. Como é que os próprios profissionais, se nem os próprios profissionais já possuem o pleno conhecimento do que pode e o que não pode, como é que as operadoras vão viabilizar o atendimento de telemedicina se nem os profissionais muitos profissionais estão oferecendo esse serviço? Isso porque, e nesse ponto é importante lembrar, quando a Agência Nacional de Saúde Suplementar informou que, na verdade, entendia que a telemedicina já era de cobertura obrigatória, porque isso simplesmente não foi incluído no rol de procedimentos, a agência simplesmente falou, olha, entendemos que, na verdade, a telemedicina já é um procedimento obrigatório, porque ela não é um procedimento novo, segundo o entendimento da agência. Isso não é um procedimento novo. Isso simplesmente é um procedimento que já existia, que só está sendo realizado virtualmente, só está sendo realizado à distância. Mas a consulta que seria feita em determinada especialidade já era garantida. Ela já era garantida. Ela só vai ser feita através de uma modalidade distinta. Então, isso já é de cobertura obrigatória. Só que o fato é que os prestadores não possuíam esse serviço, não prestavam esse serviço. Então, naquele primeiro momento, a agência falou, bom, devido à urgência, nós vamos flexibilizar as normas de contratos, ou seja, dos contratos que as operadoras precisam manter, contratos formais que as operadoras precisam manter junto aos prestadores. Então, nós vamos flexibilizar isso para que não exista a exigência de contratos com os requisitos regulamentares, que sejam formalizados os contratos com os requisitos regulamentares, para que isso passe a ser garantido imediatamente. Então, é muito difícil viabilizar como isso vai ser prestado imediatamente. Se nem mesmo os prestadores da saúde têm a capacidade de viabilizar o atendimento imediato através da telemedicina, até por causa da insegurança jurídica. E de outro lado, teoricamente, não é nem possível determinar e exigir, muito menos na saúde suplementar, né? A saúde suplementar não pode exigir que os prestadores de saúde, que são regulados por outros órgãos, são regulados pelo seu conselho profissional, são regulados, às vezes, alguns estabelecimentos, pela vigilância sanitária também, né? E até por outros órgãos. Não é possível exigir, sobretudo aqui através da regulamentação de saúde suplementar, isso a agência nem afirma, tá? Importante, isso não é uma afirmação da agência. Não é possível garantir e viabilizar e determinar e exigir que os profissionais da medicina, que os estabelecimentos forneçam esse tipo de serviço.
O médico que tem o seu consultório, ele não tem nenhuma obrigação de atender através de telemedicina também. Então, também, e essa rejeição que existia antes dos profissionais e dos conselhos e do Conselho Federal é um reflexo também da percepção dos profissionais de medicina. Muitos, eu não sei exatamente que número, porque efetivamente eu me concentro na saúde suplementar e não nas questões sanitárias, e não na questão de regulamentação profissional dos profissionais da medicina, mas a percepção é que talvez a maioria dos médicos não sejam simpáticos à ideia da telemedicina. E não por outro motivo, essa questão não era autorizada até pouco tempo, salvo para utilização experimental, para estudo, para pesquisa. E por causa da pandemia, isso veio a ser autorizado do dia para a noite. Então, como é que essa demanda vai ser atendida se nem existem profissionais já disponibilizando esse atendimento, esse serviço? Aonde as operadoras vão conseguir profissionais, eu estou falando em número, né? Profissionais suficientes para garantir o atendimento através da telemedicina? Ou seja, a pergunta é, se não for possível encontrar profissionais, visto que a agência reguladora fixou o entendimento de que, na verdade, isso já era um procedimento obrigatório, de prestação obrigatória pelas operadoras. Então, em tese, elas sempre precisavam ter isso disponibilizado, só não tinham, naturalmente, pela impossibilidade regulamentar dos conselhos profissionais, que não permitiam que os profissionais realizassem esse tipo de atividade. Então, logicamente, a agência não podia também exigir que as operadoras fornecessem um serviço impossível, viabilizassem, né, a prestação desse serviço. Então, a pergunta é, no entendimento da agência, isso já era garantido. Então, não precisa ser incluído no rol de procedimentos obrigatórios. Só que os conselhos profissionais, os órgãos de regulamentação profissional, não permitiam. Então, nós não tínhamos prestadores, pelo menos em números, quantidade de prestadores suficientes prestando esse serviço, salvo os que estavam desenvolvendo essa atividade a título de pesquisa, a título de desenvolvimento, com autorizações específicas. Mas isso era ínfimo. Isso era um estabelecimento ou outro no Brasil. Aonde vão encontrar profissionais? E não encontrando profissionais, isso vai entrar em que prazos? Isso vai entrar nos prazos, por exemplo, de consultas? Ou seja, a consulta feita através de telemedicina, ela vai precisar ser garantida no prazo de consulta? E como eu vou garantir isso no prazo de consulta se sequer eu tenho um número de prestadores que já estão viabilizando esse serviço? Se eu não tenho os profissionais, os próprios profissionais, os próprios estabelecimentos ainda estão implementando esse serviço. E muitos não vão implementar, não desejam implementar. É um caminho sem volta, tudo bem, a telemedicina. Mas isso precisava ser implantado com prazos para viabilizar a infraestrutura, a implantação da infraestrutura para o atendimento. Da noite para o dia, você estabelecer que já era um procedimento obrigatório, que ele já estaria dentro do rol de procedimentos obrigatórios e precisa ser atendido, ou seja, e dentro dos prazos estabelecidos, e a gente ainda tem a dúvida se os prazos estão prorrogados ou não estão prorrogados em relação a esse tipo de procedimento, qual é a segurança que isso gera nesse momento? E eu digo, não que isso não precisasse ser feito. Mais uma vez, talvez seja um caminho sem volta, até para depois da pandemia. E me parece que é um caminho sem volta. Não sei em que termos. É uma outra discussão, mas é um caminho sem volta. No entanto, implementar isso, estabelecer que isso é obrigatório imediatamente, e em tese, o que não está claro e também precisava ser esclarecido para gerar segurança jurídica, não só para as operadoras, não só para os agentes regulamentados, mas também para os beneficiários, que compreendessem a inviabilidade
ou eventualmente a impossibilidade de usufruírem desse teleatendimento, dessa telemedicina. Então, essa questão de segurança jurídica dessas medidas que foram viabilizadas e ninguém duvida, eram necessárias nesse momento de pandemia, tudo bem, elas vieram para viabilizar o atendimento dos beneficiários, vieram de alguma forma com a expectativa de gerar alguma segurança jurídica para as operadoras, para os agentes regulados, mas, no entanto, existem pontos que expressam aí preocupação e que, ao contrário de gerar uma segurança jurídica, gerar uma estabilização do setor, talvez gerem insegurança jurídica e precisam ser debatidos, precisam ser esclarecidos. E, novamente, eu preciso aqui pontuar, todos esses meus comentários, e sempre com essa questão do tempo e a questão do formato, eles não são em tom de crítica exatamente à agência. Novamente, todos reconhecem os esforços realizados pelo agente regulador. Todos reconhecem. E todos sabemos que é muito difícil acertar objetivamente as medidas em momentos emergenciais. Então, eu faço esses comentários mais em tom de reflexão, para passarmos, a partir de então, a pensarmos juntos, né? A refletirmos juntos, a buscarmos o aperfeiçoamento dessas medidas que, infelizmente, não devem se aplicar a curto prazo. Infelizmente, a curva da epidemia ainda está em ascensão, segundo os especialistas. Então, a projeção é que isso supere o terceiro trimestre do ano e talvez avance por agosto, setembro, outubro, não se sabe. Então, a gente tem tempo, a gente precisa ir discutindo isso, refletindo sobre isso para aperfeiçoar essas medidas e outras, sem prejuízo de outras. Bom, essas são algumas reflexões sobre as medidas, algumas, especificamente falei de duas, mas especificamente aqui, e querendo já falar de outras, com muita vontade de falar de outras, mas sem a possibilidade de tempo, aqui em razão dos moldes aqui da apresentação. Então, são apenas reflexões para estimular o debate e estimular que a gente aperfeiçoe, junto com a agência, essa regulamentação extraordinária em um momento de pandemia, em tempos de pandemia. Eu espero ter colaborado, pelo menos, para a reflexão dos temas.